Eu nunca imaginei que, depois de dedicar minha vida inteira aos meus filhos, o fim da minha história com eles começaria numa estrada de terra, com poeira vermelha subindo e o calor queimando minha pele como se o sol tivesse decidido me castigar pessoalmente. Naquela manhã, meus filhos haviam prometido me levar para conhecer uma casa de repouso melhor. Eu acreditei. Claro que acreditei. Um pai sempre quer acreditar nos próprios filhos, mesmo quando o coração avisa que há algo errado. Quando descemos do carro, percebi que não havia casa nenhuma. Não havia nada. Só o silêncio, um poste quebrado e o vento quente arranhando a pele. Pai, a gente não dá mais conta de você. A vida tá corrida. Foi o que meu filho mais velho disse, com a voz tão fria que eu não reconheci. Minha filha não olhava para mim. Mexia no celular, como se aquilo fosse só um incômodo no meio do dia ocupado dela. Vocês, tão me deixando aqui? Perguntei, sentindo a garganta secar. Não é assim, pai. Você sempre deu um jeito na vida. Agora precisa dar de novo. E então eles entraram no carro. Nem sequer esperaram eu responder. Lembro do som do motor se afastando, do chão tremendo de leve, e depois, nada. Só o silêncio esmagador de quem percebe que foi jogado fora pela própria família. Sentei no chão. O corpo parecia de pedra, pesado, inútil. As lágrimas, no começo, não vieram. Era como se até elas tivessem sido abandonadas. Eu tentei levantar e caminhar. Mas as pernas, frágeis como galhos, não quiseram obedecer. O calor aumentava, e eu comecei a sentir tontura. A água que eu levava comigo tinha acabado horas antes. E ali, acreditando que meu fim tinha chegado, eu ouvi um barulho. Um caminhão velho, azul desbotado, vinha levantando poeira. Aproximou-se devagar. O motorista, um homem de chapéu surrado, desceu e olhou para mim com olhos que pareciam enxergar coisas que ninguém mais via. Seu Antônio? Ele perguntou. Meu coração falhou uma batida. Eu conhecia aquele homem. Anos atrás, meus filhos tinham humilhado ele em plena rua. Chamaram-no de velho inútil, quebra-galho de cidade pequena, riram dele quando ofereceu ajuda no dia em que nosso carro quebrou. Eu me lembrava bem, e eu tinha pedido para meus filhos respeitarem, mas eles me mandaram não passar vergonha. O homem, Josué, agora me olhava como se nada daquilo tivesse acontecido. O senhor precisa de ajuda. Foi a primeira vez, naquele dia, que ouvi algo diferente de rejeição. E eu finalmente chorei. Josué me ajudou a subir na cabine do caminhão dele, com um cuidado que nenhum dos meus filhos teve por mim nos últimos anos. Ele me deu água, abriu a janela para entrar vento, perguntou se eu sentia dor. Aquele tratamento me desmontou por dentro. Como você sabia meu nome? Perguntei com dificuldade. Ele riu de leve. Eu nunca esqueço quem me trata bem, mesmo quando estou sendo desprezado pelos outros. E então ele contou, no dia em que nosso carro quebrou, anos atrás, ele tentou ajudar de graça. Meus filhos o trataram como lixo, mas ele viu em mim que eu não aprovava aquilo. Depois daquele dia, ele passou meses perguntando na cidade se eu estava bem e por puro respeito. Nunca me procurou diretamente, porque não queria causar problemas com meus filhos. Mas sempre guardou aquela lembrança. E agora, foi justamente ele quem o destino colocou na estrada onde meus próprios filhos me deixaram para morrer. Eu vi o senhor aqui, sozinho, quase desmaiando, e tive certeza que tinha algo errado. Ele me levou para sua casa, em uma casinha simples, mas cheia de vida, cheia de carinho. A esposa dele preparou comida quente, conseguiu roupas limpas para mim, colocou uma toalha úmida na minha testa. Eu deitei numa cama que não era minha, mas que parecia mais segura que qualquer lugar onde já havia estado. Enquanto isso, a esposa de Josué perguntou, e seus filhos? Não vão vir buscar o senhor? Eu não consegui responder. Josué balançou a cabeça devagar, com tristeza nos olhos. Gente que abandona pai não merece ser chamada de família. Essas palavras ficaram ecoando na minha mente. E,
pela primeira vez, comecei a aceitar que talvez ele tivesse razão. A recuperação levou mais tempo do que eu imaginava. Meu corpo estava fraco, mas a minha alma, essa estava em pedaços. Eu acordava no meio da noite, com a imagem dos meus filhos se afastando na estrada, como se fosse um filme que insistia em passar na minha cabeça. A cada vez que tentava dormir, a mesma pergunta me atravessava: como chegamos àquele ponto? Josué e a esposa perceberam meu silêncio, mas nunca me pressionaram. Ao contrário dos meus filhos, eles tinham a delicadeza de entender que um homem também precisa de tempo para cicatrizar. Foi numa tarde de quinta-feira, enquanto eu descansava numa cadeira de balanço debaixo da varanda, que Josué se aproximou segurando um envelope amarelado. O papel parecia ter sido guardado por décadas, do tipo que só envelhece nas mãos de alguém que protege algo importante. Seu Antônio, acho que chegou a hora de conversarmos sobre isso. Ele estendeu o envelope com cuidado. Na hora, meu coração apertou. Eu sabia exatamente o que era aquilo. Não precisava nem abrir. E, por um instante, desejei que ninguém tivesse mexido naquele envelope. Era como se aquele pedaço de papel guardasse não só meu passado, mas também tudo o que eu queria esquecer. Você encontrou isso onde? Perguntei, mesmo sabendo a resposta. No bolso da sua camisa, no dia em que te recolhi na estrada. Pensei que fosse algo importante e decidi não abrir. Só vi porque a costura tinha rasgado e um pedaço do documento aparecia. Respirei fundo. Senti uma onda de lembranças, umas boas, outras doloridas. É importante sim. Mais do que você imagina. Abri o envelope lentamente. Dentro havia 3 papéis amarelados, item o documento de posse do terreno do meu pai, item uma carta escrita à mão por ele, item uma anotação minha, de anos atrás, com cálculos e possíveis valores. Eu guardei aquilo por mais tempo do que consigo explicar. Era a única coisa que meu pai tinha deixado. E eu sempre tive receio de registrar a propriedade, primeiro por falta de dinheiro, depois por medo de alguém tentar tomar de mim. Com o tempo, fui adiando, até virar um segredo que só eu conhecia. E meus filhos? Esses nunca mostraram interesse em nada que não fosse imediato, material, fácil. Posso lhe perguntar o valor disso? Josué perguntou com respeito. Não sei exatamente, mas deve valer alguma coisa. Josué coçou o queixo. Posso chamar alguém que entende do assunto. Um advogado amigo meu, muito correto. Talvez ele possa dizer o que isso significa. Eu hesitei. Depois de tudo que vivi com minha própria família, confiar em alguém parecia um risco enorme. Mas, quando olhei para Josué e para tudo que ele tinha feito por mim, percebi que aquele homem merecia confiança. Pode chamar. 2 dias depois, o advogado chegou. Um homem simples, de óculos redondos, camisa de manga curta e um jeito calmo de falar. Ele cumprimentou Josué e depois se virou para mim. O senhor é o famoso seu Antônio. Prazer em conhecê-lo. Eu sorri de leve. Famoso não era exatamente a palavra certa. Ele se sentou, abriu o envelope com cuidado e começou a analisar os papéis. Demorou um tempo longo. Leu linha por linha, anotou números, digitou no celular, pesquisou mapas antigos, consultou sites de registros públicos. Enquanto isso, meu peito parecia mais apertado a cada minuto. Senti como se minha vida estivesse sendo revirada pela primeira vez em décadas. Ao final, ele respirou fundo e colocou os papéis sobre a mesa. Seu Antônio, o senhor tem ideia do que tem aqui? Eu sei que é um terreno. Não sei mais do que isso. Ele sorriu, mas era um sorriso de surpresa respeitosa, não de ironia. Esse terreno está em uma região que se valorizou de forma absurda. Antigamente era área rural, mas hoje está quase dentro da zona urbana. Construtoras estão comprando tudo por ali. Meu coração começou a bater mais rápido. Valor, assim, quanto? O advogado juntou as mãos. Se eu tivesse que dar um número agora, diria algo entre 6 e 7 milhões de reais.
Senti minhas pernas formigarem. Milhões. Escutei minha própria voz tremer. Era como se tivesse ouvido errado. Sim. Milhões. Eu levei a mão ao rosto. Minha visão ficou turva. Josué colocou a mão no meu ombro para me dar apoio, e eu percebi que estava tremendo. Eu não acredito. A verdade é que nunca fui um homem ganancioso. Trabalhei a vida toda, paguei contas, criei filhos, vivi sem luxo. Aqueles papéis amarelados eram só uma lembrança do meu pai e não uma promessa de riqueza. E agora, parecia que Deus tinha guardado aquilo para o momento certo. Mas, junto com o choque, veio algo mais profundo e medo. Se meus filhos descobrissem, o que fariam? O advogado pareceu sentir minha preocupação e perguntou: o senhor quer registrar a propriedade no seu nome? Posso fazer isso sem que seus filhos saibam, se for sua vontade. Eu olhei para o chão. Pensei na estrada, na poeira, na porta do carro fechando na minha frente. Pensei no silêncio dos meus filhos enquanto me deixavam lá. E percebi algo doloroso, e eu ainda amava meus filhos. Mas eles não me amavam de volta. Respirei fundo. Quero registrar. Mas não quero que ninguém além de nós três saiba. Josué assentiu. O advogado também. E naquele instante, senti que uma parte enorme da minha vida estava prestes a mudar e não por causa do dinheiro, mas porque eu finalmente tinha nas mãos algo que eles não podiam roubar, a verdade sobre quem realmente estava ao meu lado. Com paciência, o advogado explicou o passo a passo. Documentos, assinaturas, taxas, prazos, em tudo seria resolvido discretamente. Ele me garantiu que, em poucos dias, o terreno seria oficialmente meu. E, pela primeira vez desde que meus filhos me abandonaram, senti esperança. Não uma esperança de vingança, mas a esperança de recomeço. Porque agora eu sabia, não era mais um homem jogado à beira da estrada. Eu era alguém que o destino tinha resgatado, e não por acaso, mas pelas mãos de quem meus filhos tinham humilhado anos atrás. E isso, mais do que qualquer fortuna, era o verdadeiro tesouro que eu tinha acabado de encontrar. Os dias seguintes passaram como uma névoa. Enquanto o advogado cuidava de tudo, Josué me ajudava a reorganizar a vida, com remédios, refeições, caminhadas curtas no quintal. Aos poucos, eu voltava a sentir minhas pernas firmes no chão, coisa que nem percebi que tinha perdido. E então, aconteceu o inevitável. A construtora que estava comprando terrenos na região descobriu a existência da minha propriedade e me enviou um representante. Um homem engravatado, muito educado, oferecendo café e apertando minha mão com tanta força que parecia querer quebrá-la só para impor presença. Ele apresentou a proposta, uma soma que ultrapassava tudo que eu já tinha visto na minha vida. Eu fiquei em silêncio por um tempo, tentando processar aquele número. A voz dele continuava falando, explicando detalhes, mas o som parecia distante, como se eu estivesse dentro de um túnel. Só consegui pensar em uma coisa: se a construtora sabia, e meus filhos também saberiam logo. E eu estava certo. 2 dias depois, enquanto Josué podava umas plantas na frente de casa, o barulho de um carro novo, e um que eu nunca tinha visto, estacionou na rua de terra. Era o carro do meu filho mais velho. Atrás dele, outro carro. E, pela poeira levantada, eu soube, os 3 vieram. Senti meu estômago virar. Eles? Perguntei a Josué, que apenas assentiu, já com um semblante duro. Meus filhos desceram dos carros arrumando as roupas, como se estivessem indo para uma reunião importante e não visitar o pai que abandonaram. Meu filho mais velho veio à frente, sorrindo. O sorriso mais falso que já vi em toda a minha vida. Pai! A gente estava preocupado. Josué deu um passo para a frente e cruzou os braços, o corpo dele se tornando uma muralha entre eles e a casa. Preocupados, ele repetiu com ironia. Interessante, porque não foi isso que eu vi na estrada. Meus filhos se entreolharam, incomodados. Minha filha tentou justificar, aquele dia foi um mal-entendido. A gente errou.
Vim pedir perdão. Se ela tivesse vindo antes da construtora, talvez eu acreditasse. Mas vieram depois. Vieram rápido demais. Vieram juntos, e meus filhos nunca concordam em nada. Vieram porque o dinheiro chamou, não porque sentiram minha falta. Eu apareci na porta. Eles se viraram para mim como se estivessem vendo um fantasma. Meu filho mais novo correu até mim, braço estendido para um abraço. Mas eu ergui a mão. Não encosta em mim. A expressão dele congelou. Senti minha voz sair firme, muito mais do que eu esperava. Vocês vieram por quê? Para ver se eu ainda estava vivo, ou para saber se o terreno já foi vendido? Silêncio. O tipo de silêncio que revela tudo sem precisar de nenhuma palavra. Meu filho mais velho respirou fundo, tentando manter a pose. Pai, a gente só quer conversar. A construtora nos procurou, disse que precisava da nossa assinatura também, já que somos os herdeiros. Ele falou herdeiros com tanta naturalidade que me deu enjoo. Josué bufou de indignação. Herdeiros? Vocês lembraram disso, mas não lembraram do pai caído na estrada? Minha filha tentou mudar de assunto. Pai, o senhor precisa voltar para casa. A gente vai cuidar de você, prometo. Outra mentira. Eu encarei cada um deles, devagar, deixando que sentissem o peso da minha dor. Eu passei anos acreditando que o amor de vocês era maior que a pressa, maior que a ingratidão. Eu me enganei. Meu filho mais novo sussurrou, pai, nós somos sua família. Balancei a cabeça. Família? Família não te joga fora. Família não te deixa para morrer. Família não some por semanas. O rosto deles mudou. Não por arrependimento, mas por raiva. Raiva de perceber que não iriam conseguir o que queriam tão facilmente. Meu filho mais velho então mostrou a verdadeira face. O senhor não pode vender nada sem a gente. Temos direito a essa herança. Eu respirei fundo, sentindo a calma que só vem quando a alma finalmente entende seu valor. Herança é o que fica depois que uma pessoa morre. E eu, como você pode ver, toquei o próprio peito. Ainda estou vivo. Josué sorriu de canto. O advogado, que estava dentro da casa, apareceu na porta nesse momento, como se tivesse sido chamado pela própria justiça. Ele falou com autoridade, o terreno foi registrado integralmente no nome do seu Antônio. Ele é o único proprietário legal. Ninguém além dele decide o que fazer. Meu filho mais velho ficou vermelho, quase roxo. O senhor fez isso escondido da gente, gritou. Eu o encarei sem piscar. Sim. Mas por quê? Porque vocês me mostraram quem são. E agora, finalmente, eu acredito. Eles tentaram argumentar, ameaçar, implorar, tudo em poucos minutos, trocando máscaras como atores desesperados. Mas era tarde demais. A última coisa que eu disse a eles foi: vocês não perderam dinheiro, vocês perderam o pai. E com isso, fechei a porta. Por fora, ouvi passos apressados, portas batendo e motores arrancando. Por dentro, um silêncio novo, não de abandono, mas de libertação. A partir daquele dia, minha vida começou de verdade. Depois que a poeira dos carros dos meus filhos sumiu no horizonte, fiquei em silêncio por um longo tempo, parado na porta de Josué como quem observa o fim de um capítulo e o início de outro. Não chorei. Não tremi. Não senti raiva. O que senti foi uma clareza dolorosa, mas libertadora. Pela primeira vez, entendi que minha vida não precisava girar em torno de quem escolheu não me amar. Josué colocou a mão no meu ombro. O Senhor fez o certo. Eu não respondi na hora, porque parte de mim ainda carregava aquela culpa antiga, a culpa de pai, a culpa de quem sempre achou que amor podia ser comprado com paciência infinita. Mas, naquele momento, percebi que eu tinha sido paciente demais. E que, de alguma forma, Deus tinha mandado Josué para me mostrar isso. Nos dias seguintes,
finalizei tudo com a construtora. Assinamos o contrato, recebemos os valores acordados e o advogado garantiu que cada detalhe fosse registrado corretamente. A cada assinatura, senti como se estivesse recuperando pedacinhos de mim que meus filhos haviam arrancado ao longo dos anos, pedacinhos que eu nem sabia que ainda estavam faltando. Quando o dinheiro entrou na conta, fiquei olhando para os números no extrato como quem observa algo irreconhecível. Nunca tive riqueza. Nunca imaginei ter. E ali estava eu, um velho que quase morreu abandonado, agora com mais dinheiro do que conseguia imaginar. Josué me chamou a atenção, e dinheiro é bom, seu Antônio. Mas o senhor não pode deixar que ele vire um peso. Eu sabia que ele tinha razão. Decidi então fazer a primeira coisa que realmente queria e recomeçar. Comprei uma casa pequena, confortável, numa rua tranquila, a 3 quadras da casa de Josué. Não queria luxo. Queria paz. Queria um canto para acordar sem medo, para dormir sem sentir que estava atrapalhando alguém. Josué me ajudou a escolher móveis, pintar as paredes, montar o pequeno jardim da frente. A esposa dele trouxe lençóis novos, panos de prato bordados à mão, perfumes que lembravam minha mãe quando eu era criança. Eu não pedia nada, mas eles sempre chegavam com algo. Essa é a diferença da verdadeira família, não exigem, apenas oferecem. Um mês depois, comprei um caminhão novo para Josué. Quis fazer surpresa, mas quando entregaram o veículo na porta dele, ele ficou tão emocionado que mal conseguia falar. Isso é demais, não precisava. Precisa sim. Você me salvou. Ele enxugou os olhos discretamente, tentando fingir que era só poeira. Também ajudei os netos dele com os estudos. Um queria ser enfermeira, o outro sonhava em ser mecânico de aeronaves. Coisas grandes, coisas bonitas, em sonhos que meus próprios filhos nunca tiveram coragem de abraçar. Ajudar aquela família me fez sentir algo que não sentia há muito tempo, em ser útil. E, pela primeira vez, ter alguém feliz por minha causa. Já meus filhos desapareceram de novo. E, sinceramente, eu prefiro assim. Tentaram me ligar nos primeiros dias, mandaram mensagens chorosas, disseram que estavam arrependidos. Mas arrependimento que só aparece quando há dinheiro envolvido não é arrependimento, é cálculo. Eu não bloqueei nenhum deles. Só não respondi. Um pai não precisa se vingar. A vida faz isso por ele, e com silêncio. Certo dia, o advogado me perguntou, o senhor quer deixar algum testamento? Fiquei pensando por muito tempo. Poderia deixar tudo para Josué e sua família. Eles mereciam. Mas isso também seria injusto com meus filhos, não por causa do dinheiro, mas porque eles precisavam aprender o peso das próprias escolhas. Então disse, quero deixar apenas o essencial para eles. O resto, quero usar enquanto estiver vivo. Quero ajudar quem realmente precisa. O advogado sorriu. É uma decisão sábia. Eu sabia que era. Hoje, vivo uma vida simples, mas cheia de sentido. Acordo cedo, tomo café na varanda, ouço Josué chamar meu nome da rua para fazermos nossas caminhadas. Às vezes cozinho para a família dele, outras vezes, eles cozinham para mim. Cada vez que agradecem, eu sinto vontade de rir, e porque não sou eu quem merece agradecimento. São eles. Foram eles que me devolveram ao mundo. Aprendi algo importante, o coração nunca fica sozinho enquanto ainda sabe enxergar quem está por perto. Meus filhos? Continuam vivendo como sempre viveram, e correndo atrás de tudo, menos do que importa. Não desejo mal a eles. Não desejo nada, na verdade. Só desejo que um dia entendam que o amor que me negaram foi o amor que faria deles pessoas melhores. Mas não carrego mágoas. Carrego liberdade. E, sobretudo, carrego a certeza de que família não é definida pelo sangue que corre nas veias, e mais pelas mãos que te levantam quando você não consegue mais ficar de pé. Eu sobrevivi à estrada. Sobrevivi ao abandono. Sobrevivi à maior dor que um pai pode sentir.
E agora estou aqui, cercado por uma família que não nasceu comigo, mas que me escolheu, e eu escolhi de volta. No fim das contas, descobri que a vida sempre manda um anjo no momento certo. O meu anjo chegou dirigindo um caminhão azul desbotado, e mudou tudo.